Aí vocês só me ajudam aí no chat ou em alguma interferência, que eu percebi que a minha internet está um pouquinho devagar hoje, está dificultando o meu serviço, então se travar ou se falhar alguma coisa, vocês me chamam, tá bom? Eu vou iniciar e conforme o pessoal for entrando aí, a gente vai recebendo, falando, revisando algumas coisas e fazendo os comentários pertinentes e necessários. Então, sejam todos bem-vindos, né? Nesse momento aqui, a Juliana, a Mirelle, que já estão presentes, aqueles que vão assistir essa aula depois, também que não puderem estar presentes nesse momento. Hoje, a gente tem uma aula voltada para a continuidade do entendimento do que seria, então, essa contabilidade aplicada ao setor público, né? A gente vai falar sobre os princípios orçamentários, os slides eles já estão disponíveis e eu cadastrei também mais uma tarefa para vocês revisarem lá com as questões de fixação que a gente vai abordar no finalzinho da aula de hoje, tá bom? Os slides estão aparecendo? Sim, professor, está aparecendo. Perfeito. Podemos começar então, né? Alguma dúvida em relação às aulas anteriores? Algum comentário? Ficou alguma coisa que talvez não tenha ficado muito clara? Algo nesse sentido? Nenhuma? Por enquanto, não, professor. Tranquilo. Mirelle também não se manifestou, imagino que não deva ter nada por enquanto, né? Deu um probleminha aqui, não consegui acionar o microfone. Sem Mas problema. Perfeito. Então vamos lá, vamos falar um pouco dos princípios orçamentários aqui, mais uma vez, né, o módulo, a unidade, para vocês recordarem aí as aulas que a gente ainda vai ter nessa unidade 1 até a nossa data de avaliação, que será no finalzinho desse mês, começo do mês de junho. Para a aula de hoje, eu fiz uma base, eu tentei abordar aquilo que é mais recorrente, tá? Porque, como a gente está falando de uma disciplina que envolve muito concurso público, então ela tem muita doutrina, como a gente chama, né? São muitos livros, são muitas discussões, são muitas correntes de pensamento. E aí, quando a gente começa a procurar sobre princípios orçamentários, a gente tem uma dificuldade, às vezes, até de categorizar todos eles, porque às vezes um livro vai abordar de um jeito, outro vai abordar de outro, vai falar de um que às vezes o anterior não comentou. Então, a gente tem ali não é exato, né? Não é um conjunto fixo e exato que a gente vai estudar. Mas eu trouxe os principais que são abordados pelo Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Por que eu escolhi usar ele como base? Porque ele vai garantir que todos ali estão na legislação, né? Então não fica nada de fora, pelo menos da perspectiva da lei, e ele vai dedicar principalmente àqueles que são mais usuais na parte prática, né? Que é o que vocês vão avançar para a Contabilidade Pública 2. Então, às vezes, por ele, a gente já vai ter uma base muito boa, uma base grande o suficiente para começar a estudar esse tema. Eu acho interessante colocar para vocês, já de início, que esses princípios orçamentários, como eu coloquei aqui, são premissas pelas quais o orçamento público se baseia, né? E eles vão ter variáveis, vão ter ali níveis de profundidade também. Conforme vocês forem estudando, vocês vão perceber que às vezes alguns autores eles são bem diretos e objetivos, trazendo um conceito mais num aspecto, olha, decore isso aqui que é isso que cai na prova. Ou então não há discussão sobre isso. E existirão outros autores que vão discorrer ali, descrever situações exemplificadas ou de hipóteses, enfim, de contextos gerais que às vezes tornam um assunto um pouco mais profundo e mais pesado. Então, o que, que eu fiz? Eu optei pelos conceitos, mas não no sentido de decora porque vai cair na prova. Entenda o conceito para você conseguir colocar eles em prática na hora que a gente for estudar os instrumentos de planejamento, principalmente a Lua, né? Os instrumentos de planejamento vão ser quem? PPA, LDO e Lua, tá? Então, qual que é a origem desses princípios? A gente vai ter uma legislação base, que, em resumo, vai ser a Constituição Federal de 88, a Lei 4.320, de 64, e, obviamente, as suas respectivas atualizações, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? A Lei Complementar 101 do ano de 2000 e as suas atualizações também. E aí, quando eu coloco aqui doutrina, eu estou falando do quê? De livros, dessas interpretações, que podem ser outros artigos, outras pesquisas científicas, e também das correntes de pensamento. Porque, às vezes, alguns autores, eles vão, inclusive, discordar entre si, tá? Então, é meio comum isso acontecer dentro dessas disciplinas, digamos assim, que envolvam, né, a parte pública, não só essa parte orçamentária, mas outros temas também, administração pública como um todo. Então, qual que é a aplicação? A gente vai utilizar fundamentalmente esses princípios na hora que a gente for desenvolver, ou nesse caso, nessa disciplina, a gente não vai criar uma, né, mas a gente vai estudar a LOA,
que é a Lei Orçamentária Anual, lá na frente, na segunda unidade. Então, essa base aqui, ela vai nos ajudar a entender como os gestores públicos organizam e criam essas leis, né? Quais seriam, então, os princípios, as bases, as premissas pelas quais eles trabalham. Então, seriam ali um conjuntinho de regras que todo mundo tem que respeitar, independente de que seja o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano ou o quarto ano do mandato daquela gestão em específico. Então, eu coloquei alguns detalhes aqui embaixo para quem quiser e tiver interesse e faz parte do seu projeto de vida, né, carreira pública, vai começar já a estudar administração financeira e orçamentária, né, que é a chamada AFO, porque essa disciplina ela vai abordar esses princípios, outros conceitos mais, para entender melhor como isso se organiza no sentido do contexto público. Aqui, então, mais uma vez, a gente só vai utilizar o MCASP, que é o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público. Para quem nunca viu o MCASP, eu deixei ele disponível aqui, vou colocar para vocês também, mas é basicamente esse, desenvolvido pela Secretaria de Fazenda do Governo Federal, né, o Tesouro Nacional, Manual de Contabilidade, já está na sua 8ª edição, com algumas revisões, né, e ele tornou-se válido a partir do exercício de 2019, está meio pequenininho, mas eu acho que vocês conseguem ver aqui no meio, né. Então, esse manual aqui é o mais recente, né, com essa publicação de 2021, que é o ano que nós estamos, 2020, aliás, que é para o ano que nós estamos, 2021, com algumas erratas, algumas correções, mas é basicamente o mesmo desde 2018. Tá? A gente vai ter uma aula dedicada para ele também, para ver a sua estrutura e ver como funciona. Então, em regra, em base, a gente está usando ele né, na parte em que ele vai falar aqui sobre os princípios orçamentários, que vai estar dentro da parte 1, né, procedimentos contábeis orçamentários. Então, vocês têm aqui a página 32 até a página 34. O problema de estudar só pelo MCASP vai ser que ele é muito raso, né, ele é muito direto, na verdade, esse seria o termo mais correto. Raso significa pouca profundidade, mas ele é muito direto, ele não é muito didático, é isso que eu quis dizer. Então, ele simplesmente joga o conceito e fala, ó, é isso e pronto, acabou. E aí, às vezes, isso fica um pouco vago, com uma certa dificuldade de entendimento. Mas quais são esses princípios que ele cita? Unidade, também chamado, sempre que estiver entre parênteses aí, é porque um ou outro autor pode colocar dessa maneira, e aí, para facilitar a pesquisa de vocês e o estudo futuro. Unidade ou totalidade, universalidade, anualidade, periodicidade, exclusividade, orçamento bruto, legalidade, publicidade, transparência e não vinculação da receita. Alguns desses princípios são genéricos, ou seja, são aplicáveis a toda a administração pública, e outros desses princípios são aplicáveis exclusivamente ao aspecto orçamentário, que é o que nós estamos estudando nessa primeira unidade, né? A base do que vem a ser a administração pública no sentido contábil, ou seja, a contabilidade aplicada ao setor público. Alguma dúvida sobre o que são esses princípios antes da gente entrar em um por um aqui na aula? Aos que chegaram depois, sejam bem-vindos, tá? Eu fiz uma rápida introdução, se surgir aí algum comentário, alguma dúvida, fiquem à vontade para participar, tanto no chat quanto também para abrir o microfone e falar um pouquinho, beleza? Em relação ao que a gente viu até agora, de onde eles vêm ou por onde a gente vai estudar, alguma questão? Nenhuma manifestação. Estou indo muito rápido, estou sendo claro aí, vocês estão conseguindo me entender? Tá tudo tranquilo por enquanto, professor. Show de bola. Tá. Então vamos lá. O primeiro princípio e a ordem ou a organização aqui não tem grau de prioridade, tá? É importante colocar isso também. Então é apenas por uma questão didática que eles estão disciplinados dessa maneira. Então vamos lá. O princípio da unidade ou totalidade vai estabelecer o quê? No artigo 2 da Lei 4.320, a gente vai ter ele citado expressamente, né? Então, lá já havia essa preocupação, desde 1964, que se respeitassem esses princípios. Unidade significa orçamento único, e é esse o conceito que vocês devem, de certa maneira, decorar ou memorizar. Unidade é orçamento único. Por quê? Para cada um dos entes federados, quem são eles que a gente viu, né? A gente vai ter diversas esferas participando ali dentro da atividade pública como um todo. A gente vai ter a União, que é o Brasil como um todo, né, a República Federativa do Brasil,
os estados, o próprio Distrito Federal, que se equipara tanto a estados quanto a municípios, no sentido de orçamento, e cada um deles vai ter o seu próprio orçamento. Então, quando a gente fala princípio da unidade, nós estamos falando o seguinte, ó, todas as receitas que serão previstas e todas as despesas que serão fixadas nesse exercício financeiro, que a gente já vai ver isso também, devem integrar um único documento legal. Né? Isso a gente vai chamar, então, de Lei Orçamentária Anual. Por que é colocado isso e qual que seria a relevância desse princípio? Porque, senão, os legisladores fariam uma espécie de divisão. Então, imaginem vocês que a cada semana a Câmara de Vereadores se reúne aqui em Tangará da Serra ou em outro município e ela precisa ficar discutindo o orçamento do governo toda semana. Isso acontece de certa maneira, mas acontece para o que a gente vai chamar lá na frente de créditos adicionais. Aqui, a base do orçamento ela já é conhecida no ano anterior. Então, por exemplo, começamos 2021, isso já foi aprovado lá atrás, em 2020. A gente vai entender mais esse processo, né, como isso funciona na prática, quando a gente estudar os instrumentos. Mas é só para vocês terem uma dimensão. Então, isso já está decidido, já foi decidido como será o ano de 2021 para a gestão pública. E eu não sei se vocês vão se lembrar, mas houve inclusive uma troca, né, de mandato aqui. Em 2020 encerrou uma gestão e agora em 2021 uma nova equipe assumiu. Né? A gente teve as eleições no ano passado que fez essa substituição. Então, a ideia é que, inclusive para novas gestões, o orçamento ele já é previamente fixado. Então, quem está agora cuidando da máquina pública como um todo na nossa cidade, né, o mesmo vai ocorrer nas eleições municipais, estaduais e federais, quem está cuidando agora, nesse caso da municipal, está executando um orçamento que foi aprovado por uma outra equipe, né, que foi avaliado pela Câmara de Vereadores, que foi desenvolvido pela equipe gestora anterior. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Respeitando o princípio da unidade, não poderia agora essa nova gestão chegar e falar, não, a gente não gostou, vamos trocar. Tem que manter, tem que cumprir de acordo com aquilo que foi estabelecido. Por isso que em muitos casos se vê, né, o primeiro ano de governo, uma revisão de contas, uma revisão geral de todos os compromissos financeiros que foram assumidos. Na administração pública isso é muito recorrente, porque todos esses compromissos foram feitos de acordo com a visão da gestão anterior, e muitas vezes pode não ser exatamente a ideia ou a base que a gestão atual quer aplicar. Mesmo que não dê para trocar, eles já fazem essa revisão para daí decidir o que mantém e o que não pode ficar do jeito que está. Para daí em 2022, que seria o próximo ano, nessa elaboração da LOA, eles determinem essas novas condições. Mas, de toda forma, respeitando esse princípio, a gente só vai ter um único orçamento para cada ente federado. Lembrando que, quando a prefeitura faz o orçamento, ela está envolvendo ali as contas da prefeitura, que a gente chama de executivo, ela está envolvendo as contas do legislativo junto, e também do poder judiciário nas esferas que lhe compete, né, nos repasses que lhe são cabíveis ali. Então, a ideia é que todo o poder, né, a máquina pública, como a gente chama, esteja envolvida nesse único orçamento. Não dá para ficar dividindo, é organizado separadamente, mas é tudo um projeto de lei só. Então, para quem nunca acompanhou, parece um pouquinho estranho, mas isso garante, inclusive, uma uniformidade no trabalho. No princípio da universalidade, a gente vai ter, então, a ideia de que, dentro dessa LOA, né, dessa Lei Orçamentária Anual, todas as receitas e despesas de todos os poderes estarão englobadas. E aí a legislação faz questão de colocar, né, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público. Por quê? Porque eu não posso fazer uma lei separada para um departamento, por exemplo. Eu não vou ter uma LOA para o Departamento de Saúde do município de Tangará e uma LOA para a educação. Não, todas elas estarão num conjunto único. Como a gente viu, vai ter só um orçamento, então esse orçamento ele tem que ser universal, ou seja, englobar todos os departamentos, secretarias, enfim, dependendo da esfera que a gente estiver falando, né? Governo federal, por exemplo, os ministérios, os seus próprios departamentos, as suas secretarias, etc. Então, por exemplo, temos a Universidade do Estado de Mato Grosso, que pertence, né, uma fundação que pertence ao Estado de Mato Grosso. Tem que estar lá no orçamento a quantia que vai ser repassada do governo para a universidade também. Então, a ideia geral é que a universalidade é compreender o universo da administração pública como um todo, né? Desde o pagamento de pessoal até a aquisição de imobilizado, de equipamentos de infraestrutura, e etc. Tá? Então, tudo isso vai ser previsto de maneira antecipada pelo governo em um único documento, englobando todas as receitas e todas as despesas de todos os poderes.
Partindo então para o terceiro princípio, a gente vai ter a ideia da anualidade ou periodicidade, que é basicamente dizer o seguinte, ó, isso está lá no artigo 34 da lei, onde é descrito o que é esse princípio. Ele é citado no artigo 2, mas a explicação, digamos assim, desse princípio é dado no artigo 34. Vai falar o quê? Ó? O exercício financeiro coincidirá, ou seja, será o mesmo que o ano civil. E no Brasil, o ano civil é de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada um dos anos. Então, a ideia geral é que, basicamente, aqui a gente tem a delimitação de um exercício financeiro. Tá? Então, todas as vezes que a lei usa essa expressão, ela precisa caracterizar isso. E para caracterizar, então, eu não vou fazer um orçamento, por exemplo, LOA de 2021, eu não vou colocar, ó, essa LOA só vale de 2 de fevereiro até dia 31 de agosto. Não pode. Tem que estar previsto tudo, dentro de 1º de janeiro a 31 de dezembro. No Brasil, existe essa coincidência de termos o ano civil em relação ao exercício financeiro. Para outros países ao redor do mundo, que também têm, né, a sua contabilidade pública, isso acaba não acontecendo. Por exemplo, a gente vai ter o caso dos Estados Unidos. O ano civil, que a gente chama aqui, vai ter uma diferenciação. O exercício financeiro deles é de 1º de junho, se eu não estou enganado, ou julho, salvo engano, 4 de julho, uma coisa assim, até o finalzinho de junho do outro ano. E aí a ideia é que lá já não fica igual, né? As duas coisas não são a mesma, exercício financeiro e ano civil. Mas a vantagem é que no Brasil a gente tem essa coincidência, né? Inclusive expressa por lei. Então fica mais fácil de entender esse processo acontecendo. Vou fazer o planejamento? Vou fazer o planejamento, então, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro daquele ano, para delimitar tudo que vai acontecer dentro desse espaço de tempo. Dúvidas sobre esses 3 princípios, que são os mais básicos e recorrentes, aí, inclusive em provas, né, de concurso? Nada? Alguém fez algum comentário aí? Eu não sei, às vezes faz um barulhinho no chat. O pessoal que chegou depois aí também, fiquem à vontade, tá? Então eu vou avançando aqui para eu não me estender demais e aí vocês terem tempo para conversar também. Continuando então nos princípios, a gente vai ter a ideia da exclusividade. Isso é previsto lá no artigo 165, né, da Constituição Federal, parágrafo 8, mais especificamente, e ele vai dizer o quê? A LOA, né, Lei Orçamentária Anual, mais uma vez, a maioria deles vai se relacionar com a LOA, né, de uma maneira mais prática, não vai conter dispositivo. O que é isso? Dispositivo é um artigo, é um trecho ou uma ideia apresentada em lei, estranho a essa ideia de previsão de receita ou fixação de despesa. Então, quer dizer o quê? Olha, a função da LOA é prever receita, ou seja, quanto você vai arrecadar, e fixar como você vai gastar aquela receita, né? Ou seja, como será a sua despesa. Então, eu não posso colocar outras coisas lá, outros temas da discussão da administração pública. Por quê? Porque a sessão que é dedicada para apreciação e votação, se aquela LOA ela vai ou não ser aprovada, se aquele orçamento está bacana, se os vereadores concordam com aquilo, como representantes do povo, né, de certa maneira, vereadores, deputados, senadores, cada um na sua esfera, depende justamente disso, né? Senão ficaria muito mais extenso e, inclusive, correria o risco, dentro do meio político brasileiro, da gente não ter uma aprovação em tempo adequado, em tempo hábil. E isso já foi, inclusive, motivo de discussão em diversos aspectos no governo federal e também no estadual e municipal. Então, em resumo, exclusividade quer dizer o quê? O único assunto que a gente vai discutir nessa lei é isso, tá? Ela vai acontecer todos os anos, você vai mandar com antecedência, a gente vai discutir, aprovar ou reprovar, enfim. Mas não pode ter nenhum dispositivo estranho. Isso é feito justamente para garantir a segurança da discussão que é realizada ali. Então, quando a gente tem uma sessão de aprovação ou deliberação sobre a LOA, a gente sabe que aquela sessão é dedicada exclusivamente a esse tema e a esse propósito. Bacana? Então, aqui, inclusive, fica ressalvada a proibição, né, a abertura de crédito suplementar e contratação de operações de crédito também, que são especificados no termo da lei. Esses 2 temas, eles são um pouquinho mais avançados, a gente não precisa se preocupar muito com eles agora, mas a lei ela só faz essa ressalva, porque ali podem ser apresentados outros aspectos. Então, às vezes, o projeto de lei já foi feito, mas aí verificou-se 2 dias depois que precisava fazer a solicitação de um crédito suplementar, né, a mais, digamos assim. E aí o próprio governo pode fazer essa inclusão dentro daquele projeto de lei, tá?
Mas, em resumo, é para dizer assim, olha, vai discutir o aumento de água? Não. O aumento da taxa de água e esgoto do município naquela mesma LOA? Não. Aquela LOA, a Lei de Orçamento Anual, é para o orçamento, ok? Então, para discutir se vai ou não vai aumentar a água, a gente vai ter que fazer uma outra legislação, um outro projeto de lei, e um outro processo vai ser admitido para avaliar se aquilo cabe ou não cabe. É um dos exemplos mais básicos, enfim, que a gente pode colocar aí, tá? Então, é praticamente para exclusividade, como o próprio nome diz, de receita e despesa. O princípio do orçamento bruto destaca, então, ou obriga, né, o registro desses valores das receitas e das despesas pelo valor total e bruto, ou seja, sem qualquer dedução, para que fique o mais claro possível e para que todas as informações que sejam apresentadas ali sejam passíveis de verificação, inclusive, né? Porque daí o vereador, o deputado, o senador, enfim, deputado estadual e federal, eles vão utilizar dessa informação justamente para avaliar. Né? Então, mesmo que existam possíveis deduções, isso precisa ser apresentado e eu não posso trazer uma informação líquida, né? Como a gente chama na contabilidade. Então, eu pretendo arrecadar 11 milhões de IPTU. Ok, então coloco esses 11 milhões. Se houver qualquer tipo de redução por desconto, por outro tipo de política pública, isso não vai entrar. Se entrar, ele precisa ser detalhado, mas o valor bruto tem que ser apresentado também. Então, eu pretendo gastar desses 11 milhões, 10 vão ser com a manutenção da área da educação no município. Como é que você vai gastar isso? Dentro de uma escola, você não vai simplesmente apresentar lá que você vai gastar R$ 100. Você vai precisar dar todo o detalhamento e toda essa informação, folha de pagamento, despesa com controle de estoque, né, aquisição de materiais ou ainda investimentos, tudo isso precisa ser detalhado de forma bruta. Para nós, basta lembrarmos do conceito da DRE, né, onde a gente vai ter lá a ideia de receita bruta. E depois vamos fazer algumas deduções e a gente vai chegar então ao quê? A receita líquida. Então, aqui o que o orçamento bruto quer dizer é basicamente isso, olha, mostra tudo na sua base, na sua origem. Porque daí esse detalhamento ou essas outras situações a gente vai poder avaliar com mais calma depois. Com uma informação sendo bruta, eu consigo lapidar ela e investigar o que eu acho interessante para dizer se aquilo está certo ou não. Agora, quando ela já vem líquida, nesse sentido contábil da coisa, às vezes vai faltar informação para eu tomar a decisão. Então, na administração pública é o mesmo processo. Precisa apresentar as receitas e as despesas pelo valor total e bruto. O princípio da legalidade, ele vai ser o mesmo que o da legalidade aplicada à administração pública, né, que existem outros, como eu falei lá no começo para vocês, mas é basicamente o seguinte, ao poder público só é permitido fazer aquilo que está dentro da lei, tá? Então, ele faz ou deixa de fazer alguma coisa se aquilo é previsto em lei. E essa é a base desse princípio. Então, a Constituição Federal, ela estabelece, né, esses princípios explícitos da administração pública, entre esses está o da legalidade, e no artigo 165, mais uma vez, ela vai dizer a necessidade da formalização legal dessas leis orçamentárias, perdão. Então, as leis que a Constituição determina, que são obrigatórias, são as seguintes: o Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos Anuais, que é a LOA, né? Então, PPA, LDO e LOA. Basicamente, ele está falando, olha, você não pode mandar um WhatsApp para os vereadores dizendo que esse é o orçamento do ano seguinte. Isso tem que ser delimitado dentro do contexto de um projeto de lei. Por quê? Porque daí, quando vocês avançarem lá na frente, em outras disciplinas também, ou por aqui, enfim, a gente percebe e entende que para aprovar uma lei existem critérios que a própria lei estabelece, e leis anteriores vão dizer. Né? Então, estar em lei faz com que exista um efeito, um processo a ser respeitado, toda uma dinâmica, né, do poder público, que às vezes a gente, por não conhecer, acha um pouco confuso, mas existem regrinhas que vão delimitar ali quem tem que fazer o quê, né, qual é a sua permissibilidade, o que são as características de cada um dos poderes e tudo mais. Então, quem é que aprova a LOA? É o legislativo, né? Quem é que faz a LOA? Vai ser o poder executivo. Pode acontecer o inverso? Não pode. Por quê? Está previsto em lei que tem que ser assim. Tá? E eu não posso simplesmente dizer e mandar lá uma mensagem que não seja um projeto de lei para tentar aprovar o orçamento do ano que vem. Então, é basicamente para dizer isso. Tem que estar como formato de legislação. E por formato de legislação entra um universo de regrinhas que a gente também não precisa se preocupar agora, mas é para vocês saberem que existe.
Por isso que existe a importância desse princípio, né? Ou por isso que ele é um dos princípios, melhor dizendo. Tá bom? Então, é basicamente isso. Tem que estar em formato de lei. Aí, já chegando aí aos finalmente, a gente vai ter o princípio da publicidade, que vai dizer o quê? O poder público, ele precisa fixar esse orçamento, né, esse projeto de lei, como vai ser gasto esse recurso público, mediante o uso de veículo oficial de comunicação. A gente vai ter como exemplo o Diário Oficial e outros meios, como a internet, por exemplo, também. Né? Por isso que às vezes você abre lá um jornal impresso e vai ter o poder público anunciando alguma coisa dentro daquele espaço. Né? Você abre lá o jornal, o modelo antigo, digamos assim, né, de folhear realmente. Aí, às vezes, lá tem um espaço dedicado, um balanço, uma outra coisa. Né? É para respeitar essa ideia da publicidade. O governo em si, a administração pública, precisa dar publicidade aos seus atos. Para fazer isso, geralmente ela se utiliza de meios oficiais, que são os diários oficiais, que a gente tem Diário Oficial da União, dos municípios aqui no estado de Mato Grosso e do próprio estado também, né, separadamente, onde cada um deles ali publica aqueles seus atos normativos que vão fazer com que a sociedade possa saber o que o governo está fazendo. Ocorre que a gente não tem o hábito de utilizar isso como fonte de informação, né? Então, a gente espera a mídia fazer o filtro dessas informações, mas é dali que a mídia tira a maior parte das suas informações, quando se trata de administração pública. A gente consome já como se fosse uma coisa meio mastigada, né? Meio revisada, interpretada. Mas se a gente quiser entender e ir direto para a legislação, para o que está sendo proposto, sem interpretações, basta ir ao Diário Oficial, que ali estará dedicado o texto na sua íntegra, né, como a própria legislação já prevê, inclusive. Certo? Então, dar publicidade é também um princípio da administração pública e é aplicável aqui ao orçamento. Então, uma vez que ele foi aprovado, isso precisa ser notoriamente conhecido pela sociedade. Como? Pelo uso de meios, veículos de comunicação oficiais. E muito semelhante a isso veio, então, o princípio da transparência. Eles são parecidos, mas não são exatamente iguais, tá? O princípio da transparência, ele surge com uma discussão muito mais ampla depois da Lei de Responsabilidade Fiscal no ano de 2000. Mas lá na lei estão contidos os artigos 48, 49, onde eles vão destacar basicamente o que é a transparência sobre o orçamento. Então, por exemplo, divulgar o orçamento público de forma ampla à sociedade. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Perfeito. Divulgar, então, o orçamento de uma maneira ampla, publicar relatórios sobre a execução orçamentária e também a parte de gestão fiscal, a gente vai ver isso lá na frente. Disponibilizar para qualquer pessoa informações sobre a arrecadação da receita e a execução da despesa. Então, um dos exemplos que eu trouxe é o portal da transparência, né, onde o governo ele tenta, de maneira até que em tempo real, digamos assim, eu sei que não é exato, mas na medida do possível, ele tenta colocar essas informações para que qualquer cidadão possa checar. Então, se você nunca acessou, procura Portal da Transparência. Você vai ver que tem um do governo federal, um do governo estadual e um do governo municipal. Às vezes, começar a entender e a tentar fiscalizar é um pouquinho complicado, mas é muito mais fácil para quem tem o conhecimento da contabilidade, porque, como a gente está vendo, ela se aplica ao setor público e gera informações com base na própria contabilidade tradicional, né? Digamos assim, a contabilidade como uma ciência. Então, o princípio da transparência vai ser isso. Além de simplesmente divulgar ali o orçamento, eu preciso ser transparente em relação a ele. E aí, essa divulgação, ela precisa acontecer com detalhamento, ela precisa acontecer em relação à gestão fiscal, que é basicamente, olha, eu estou arrecadando 11 milhões, estou gastando 11. Então, tudo que eu arrecado, eu gasto. Perfeito. Ou então, eu estou arrecadando 11 e estou gastando 20. Estou criando uma dívida e o nosso município está ficando endividado. Então, eu preciso ser transparente em relação às minhas decisões, como gestor público. E isso é notório já, como a gente já conhece e vê. Então, muitas das situações, por exemplo, aqui no município, mais para frente eu vou passar para vocês. A gente teve a LOA de 2021 sendo discutida, apresentada, né, no ano passado, e aí, na sua apresentação, é feita uma audiência pública, onde toda a sociedade é convidada a participar. Daria para colocar 100 mil habitantes num único auditório? Não, muito menos em pandemia. Então, o que foi feito? A administração ela fez ali uma transmissão ao vivo pelos seus meios de comunicação, né? YouTube, Facebook, etc., e tentou transmitir essa informação para dar a transparência. Então, veio lá profissional do departamento contábil
e explicou todos os detalhes do que estava previsto na LOA para o ano de 2021. Então, basicamente, é essa tentativa, tem que encontrar os meios. Apesar da lei não falar exatamente como fazê-lo, as administrações atuais já estão criando e entendendo como alcançar o público. É claro que muitas vezes, se você chamar a população em geral e falar assim, olha, vem cá, vamos falar sobre o orçamento do ano que vem, do nosso município, vamos participar dessa discussão, a maioria das pessoas não quer, não se preocupa e depois não entende por que aquele gasto foi executado daquela maneira, por que a prefeitura está tomando uma decisão de fazer o asfalto ao invés de reformar a UPA, por exemplo, na unidade de pronto atendimento. Mas tudo isso já foi discutido. Na hora que era para discutir, na hora que era para decidir, a maioria das pessoas não está lá, justamente porque não conhece o processo, ou até mesmo porque se nega a participar dele como cidadão ativo do país. Então, aqui é para a gente começar a entender. Se esse é um princípio, então a gente já percebe que haverá necessidade de colocá-lo em prática. E é isso que a administração faz quando ela te convoca para uma audiência pública, quando o professor ele manda um link lá para você participar dessa audiência. Era lá que você devia estar. Mas às vezes a gente falha no sentido de ser cidadão como um todo, né? E aí, se para nós, como contadores, futuros contadores, né, estudantes na área da ciência contábil, já é um tema relativamente complexo, imagina para alguém que ainda não fez uma faculdade, né? Imagina para alguém que estudou até a quarta série. Então, percebam que existe aí uma dicotomia, né, um dilema dentro da administração pública que é, olha, eu preciso ser transparente, como eu vou executar isso? E do outro lado existe o cidadão, eu preciso ser um cidadão ativo, então como eu vou executar isso? Fiscalizador das ações do poder público. Mas o que a gente acaba escolhendo na maioria das vezes é olhar e falar, não concordo. O problema é que na hora de dizer isso foi ano passado, né, e agora a gente já está atrasado e nem sabia que estava atrasado, tá certo? Então, depois eu vou passar os links para vocês, portal da transparência e outras situações que vocês podem observar, para tentar exemplificar um pouco, né, para mostrar uma realidade um pouco mais prática. O último princípio, já para eu fechar o raciocínio, vai ser o da não vinculação da receita. Esse talvez seja um pouquinho mais complexo, mas como ele está na MCASP, eu fiz questão de trazer. Ele vai dizer o quê? Olha, é proibida, ou seja, é vedada, a vinculação de receita de impostos a determinado órgão, fundo ou despesa em específico, ressalvadas, né, a repartição do produto de arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 158 e 159. Vamos traduzir isso aí. A vinculação é quando eu digo o seguinte, olha, eu sou o poder público e vocês são os contribuintes, né, os cidadãos. Eu vou dizer assim, olha, você está me pagando o imposto, por exemplo, o IPTU, né, e eu vou usar esse IPTU para pagar a despesa do setor de educação. Então, eu estou vinculando, dizendo tudo que eu arrecado de IPTU vai ser utilizado para pagar ali a despesa de educação. Eu estou criando um vínculo entre as duas coisas, entre a entrada do recurso e a saída dele. Isso é vinculação. E por que é proibido? Porque isso engessa, fecha a administração. Então, há uma tentativa de garantir uma certa liberdade para os gestores, né? Então, fica vedada essa vinculação justamente para proibir isso. Só que, como toda boa situação da gestão pública, do direito público no Brasil como um todo, existem exceções. Então, a Constituição, o próprio MCASP ressalva essas constituições, essa Constituição e esses outros exemplos, porque existirão situações, por exemplo, ali, a destinação de recursos para ações e serviços públicos da saúde. Isso é permitido que haja uma vinculação. Então, vai receber determinado tributo, esse tributo já fica vinculado com a área da saúde. Por quê? Porque, por exemplo, dentro do governo federal, existe uma repartição, ele recebe certos impostos e ele tem que passar uma parte para o município, uma parte para o estado, e assim sucessivamente. Quem trabalha um pouco na área fiscal já conhece mais ou menos, né? A gente manda o dinheiro e esse dinheiro é subdividido depois. Então a gente manda para o governo federal, mas às vezes isso acaba voltando para, por exemplo, se você paga o imposto do Simples, na empresa que você faz a contabilidade, o governo federal vai fazer a repartição. Então, o que é de ICMS, ele manda para o Estado, ou os outros impostos, impostos sobre serviços e tudo mais. Então, essa repartição é o que está sendo citado aqui. Então, existem casos que não daria para proibir, porque existe a necessidade de repartir, de dividir esse tributo, né, esse imposto especificamente. Mas aqui é só uma ideia geral, tá? O princípio da não vinculação, eu quero que vocês entendam basicamente o seguinte: o fato da gente pagar o imposto sobre propriedade de veículos automotores, vocês já devem ter ouvido isso,
não nos dá garantia alguma de que as estradas estarão em boas condições, certo? Então, não existe vínculo entre pagar IPVA e ter uma boa estrada. Existe vínculo entre pagar IPVA porque você possui, né, a propriedade de um veículo automotor. Mas isso não quer dizer que haja um vínculo entre o gasto com estradas no estado de Mato Grosso. IPTU, mesma coisa. Não existe vínculo do IPTU com a iluminação pública, por exemplo. Então, é mais ou menos essa ideia. Se o governo do estado vai usar para pagar ali a construção de novas estradas ou fazer melhoramento, enfim, a prefeitura o mesmo sentido, aí já é uma decisão da gestão pública. Mas quando você paga o imposto, neste caso aqui, não há uma vinculação direta. Então, é muito comum que as pessoas tenham tido essa interpretação, porque, né, uma coisa se associa à outra, mas é falta de estudo. Então, se há o princípio da não vinculação, a maior parte da receita, que é de impostos, né, em todas as esferas, não vai ser vinculada. Ou seja, se eu não tenho obrigação de gastar em nada específico, nenhum departamento, em nenhuma área específica, eu, como gestor público, que vou decidir para onde que vai esse dinheiro. Então, nesse sentido, eu estou respeitando o princípio da não vinculação. Alguma dúvida sobre ele antes de eu passar para o fechamento aqui? Não sei se ficou claro, se ele está muito complexo. Tomar uma aguinha também. Deixa eu vir para o chat aqui. Curiosidades. Estão por aí ainda? Estou aqui. Muito bem. Tá. Dúvidas? Ficou claro? Todo mundo conseguiria entender mais ou menos o que são esses princípios, num resumo, numa base? Sim, professor. Show de bola, perfeito. Estava com uma preocupação grande de ser muito direto. Oi. Você pode explicar o princípio da universalidade de novo? Eu perdi ele. Posso, perfeito. Vamos lá. Vou voltar no slide anterior, aqui vai ter um resumo no finalzinho. Vamos lá. Qual que é a ideia? Todas as receitas, eu deixei em negrito aqui, todas as despesas de todos os poderes. Isso quer dizer o quê? A gente precisa entender o universo da administração pública. Lembra que a gente estudou a estrutura, né? Então, eu vou ter lá o Poder Executivo, ele vai ter as suas subdivisões. Então, imagina a nossa prefeitura. Né? Eu vou ter lá o departamento, ou não sei se eles estão chamando exatamente com esse termo, mas vamos dizer assim, departamento de educação, de saúde e os outros afins, de esporte, lazer e tudo mais, né? De cultura e tudo, esses nomes que a gente costuma ver nas notícias. Então, quando a prefeitura faz a LOA, ela tem que colocar as receitas e as despesas de todos os departamentos. Então, quer dizer o quê? Por mais que a gente pague tributos por meio da Secretaria de Fazenda, né, o dinheiro vai entrar por ali, né, na Secretaria de Fazenda do município, mas esse dinheiro ele vai ser repartido depois para todas essas áreas. Então, na hora de fazer o orçamento, eu preciso considerar esse universo como um só. Eu preciso entender que todas as despesas da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, ou departamento, como queiram chamar, são uma só. Porque aí, por mais que eu vá discriminar, né, vá detalhar, olha, Secretaria de Saúde, 10 milhões, Secretaria de Educação, 15 milhões. Aí lá dentro eu vou detalhar cada uma com o que cada uma vai gastar. Mas os dois não são separados. O universo é um só. Então elas vão vir juntas numa LOA. Elas vão vir apresentadas separadamente, mas dentro de um único documento legal. Então, quer dizer basicamente isso. E ali, se eu pretendo, por exemplo, construir um novo hospital municipal, isso tem que estar previsto na lei. A ideia é essa. Todas também se referem a esse sentido. Tudo aquilo que você pretende alcançar, né? Então, se você vai construir um hospital, você precisa mostrar de onde que vai vir esse dinheiro e como ele vai ser gasto. Né? De nada adiantaria, por exemplo, eu fazer um orçamento bonitinho para dizer que eu sou o melhor gestor e vou construir 3 hospitais municipais e não mostrar ao mesmo tempo de onde que vai vir toda essa receita, né? De qual área, de qual departamento, enfim, de qual
imposto em específico, de qual taxa e tudo mais. Então, é mais ou menos nesse sentido. Tudo aquilo que faz parte da administração pública tem que estar previsto no orçamento. Isso pode incluir os poderes, né, poder executivo, legislativo e judiciário, em alguns casos. Órgãos, ou a gente pode entender como órgãos aí, secretarias, departamentos e tudo mais. Entidades, né, que a gente viu também nas aulas anteriores, fundos e fundações. Então, seriam aquela parte da administração indireta. Mas tudo isso tem que estar incluso nesse único documento. Então, eu não posso esquecer de ninguém, digamos assim. Se eu fosse repartir um dinheiro entre todos vocês, eu diria que são todos da disciplina XYZ aqui, contabilidade pública. Então, eu poderia dividir e dar 90% disso para uma pessoa, mas todo o resto deveria estar englobado, inclusive se a despesa seja zero. Né? Isso precisa estar escrito lá, ó, eu não vou gastar nada no departamento de cultura, por exemplo, só para ilustrar. Mas aí na minha LOA vai estar escrito lá que o departamento de cultura vai ter um orçamento zero, portanto vai gastar R$0. Tá entendendo, mais ou menos? Ficou claro? Sim, entendi. Uhum. Perfeito. Algo mais? Vocês já viram uma LOA alguma vez na vida? Já tinham visto os princípios? Não. Não para a LOA ou não para os princípios? Não para os dois. Tranquilo. A gente vai ver. Aqui eu deixei um resuminho, é aquele da correria no dia da prova, né? Então, unidade, um único orçamento para cada ente federado. Ente federado é isso: União, Estados, município. Universalidade, receitas e despesas, todas elas, não posso esquecer de ninguém. Anualidade, exercício financeiro, ou seja, ano civil. Tenho que coincidir os dois e fazer um orçamento que englobe do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Anualidade, aqui eu já falei, desculpa, exclusividade, não posso colocar nada que seja estranho à receita, no sentido de previsão, isso é um termo que tem que ficar muito claro para vocês, a receita a gente prevê e arrecada, a despesa a gente fixa, empenha, liquida e paga. O orçamento bruto, receitas e despesas vão ser registradas sem qualquer dedução, não posso trazer uma informação que não seja a informação bruta como um todo, no sentido contábil, perfeito? Legalidade, cabe ao poder público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que é previsto em lei. Então, tem regra para fazer isso? Está previsto na lei? Tem. Faz do jeito que está na lei. Simples assim. Ah, não, mas eu acho que ficaria melhor de outro jeito. Não. Isso é indiscutível dentro da administração pública brasileira. Publicidade e transparência parecem aí princípios irmãos, né? Não são exatamente iguais, mas seguem mais ou menos a mesma linha. Primeiro, a publicidade para a publicação dessas informações e a disponibilização para toda a sociedade. Tá? Então, vejam que a ideia de transparência é um pouquinho mais profunda do que trazer ou dar publicidade, né, aos atos da administração pública. Então, quando a gente fala de transparência, a gente está explicando o porquê, o como aquilo está sendo feito, né? De que maneira, mais específica ainda. E a não vinculação é a ideia de trazer ali, vou receber um dinheiro e esse dinheiro já está comprometido com algum departamento em específico, né? Um órgão da minha administração, um setor, enfim, um profissional em específico, tá? Salvo, mais uma vez, as exceções previstas em lei. E aí, para a gente discutir isso aqui, levaria muito mais tempo, então eu preferi resumir e trazer para cá só o fundamental mesmo. E as questões de fixação para hoje, para a gente poder bater um papo, é mais ou menos isso, ó. Explicar o porquê, né, na sua visão, com as suas palavras, então pode procurar outras fontes aí, mais ou menos dizer o que você entendeu até agora. Por que esses princípios eles são relevantes? Isso vai fazer com que vocês comecem a pensar como gestores públicos, né, como contadores da administração pública. Então, por que eles são relevantes na construção do orçamento? Aí você volta lá para o conceito do primeiro, do segundo, do terceiro, vai olhando um por um. E a outra questão é para vocês exemplificarem. Não precisa ser exato, não precisa ser um exemplo real, é aquilo que vocês entenderam, tá? Então, pega o conceito do princípio, não precisa também ser o que o professor trouxe do MCASP, mas pode ser outra fonte, e apresenta ali um exemplo, né, a exemplificação de uma situação onde você acha que aquilo é aplicável. Fora os que eu já falei, ou igual ao que eu falei, o que ficou mais claro para você. Porque daí vocês vão começar a entender como é essa dinâmica de uma maneira um pouquinho mais prática.
Então, se coloca no lugar de um prefeito municipal atualmente. Você tem a responsabilidade agora de desenvolver a lei de orçamento anual, ou seja, como será o orçamento do ano de 2022. Então, qual é a primeira coisa que você tem que saber para começar a fazer isso aqui? Você precisa saber quais são os princípios. Então, volta lá um por um e começa a mais ou menos delimitar. É para fazer um orçamento? Não. É para que vocês entendam e imaginem. Então, por exemplo, aqui eu vou ter que englobar todas as despesas de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Então, quando eu faço isso, vejam que interessante. No dia, por exemplo, aqui em Tangará, 13 de maio, 1º de maio, que a gente passou agora recente, são feriados. E aí, para quem é da contabilidade, a gente sabe que nos feriados há uma diferenciação, se vai ou não vai trabalhar, quais são as regras aplicáveis àquilo. Se a gente vai ter, por exemplo, no dia 13 de maio, um desfile, se eu tiver alguém trabalhando naquele dia, imagine o seguinte, segurança de hospital, né? O hospital é 24 horas, ele não para de funcionar, então eu vou ter profissionais trabalhando lá, correto? Esses profissionais que vão atender a população no feriado municipal ou federal. E aí aquele profissional, ele recebe um adicional, porque ele está trabalhando no dia de feriado. Não é assim que funciona a via de regra na contabilidade? Contabilidade que eu falo comercial. A mesma ideia vai ser aplicada aqui. Então eu preciso imaginar tudo isso. Por isso que muitas vezes o orçamento ele começa, de uma maneira geral, de baixo para cima, né? A gente vai, cada departamento, fazer o seu próprio, e ao juntarmos todos esses departamentos, a gente vai ter um único orçamento do município. Então, a ideia mais ou menos é essa. E aí, para vocês verem, existem N situações que a gente poderia ir exemplificando, aprofundando, imaginando. Basta que a gente direcione aí, de uma maneira geral, a nossa atenção para esse tema, né? Para visualizar exatamente a cidade que nós estamos, o governo que nós estamos, o governo estadual e o governo federal também. Então, parecem assuntos estranhos, mas eles estão presentes na nossa vida o tempo todo. A gente é que acaba muitas vezes deixando de lado e não, né, observando e aprendendo com isso. Dúvidas sobre as questões? Algum comentário também? Vocês podem responder por aqui já, se quiserem. Se ficou claro, se não ficou. Exemplos. Dá uma olhadinha aqui no chat. Nada? Estão conseguindo aprender mesmo? Lembrem-se que esse é o horário da gente poder dialogar, né? Como diria um professor. Eu entendi tudo sim, professor. Não com dúvida não. Talvez eu fique com dúvida não exemplificar o conceito, né? Mas eu entendi para que serve, né? São relevantes porque eles auxiliam na construção, né, do orçamento, porque ele fala todos os passos que devem ser seguidos, que teve que conter ou não. Essa parte eu entendi. Só exemplificar que eu tenho que pesquisar mais. Tá. Mas pegou o raciocínio, né? Então, a ideia é essa mesmo, é ir procurar um pouquinho, começar a entender melhor como é que é essa dinâmica, né? Perfeito, Fabio. As outras meninas que estão presentes aí, Ellen, Heloísa, Juliana, Mirelle, Stephanie. O William estava, mas saiu também, né? Para mim ficou claro, professor, entendi. Uhum. Tranquilo. Perfeito. E aí, qualquer coisa, vocês podem me chamar lá no grupo, podem mandar uma mensagem para mim também, podem mandar e-mail, quem preferir, tá? Eu estou sempre à disposição. Os slides já estão disponíveis, inclusive esse tem como tarefa para que vocês, ao colocarem no papel, mandem para mim organizado também, tá? Então, assim como a gente fez na aula 2, se alguém, porventura, não fez e está assistindo essa aula, volta lá na aula 2, tem uma tarefinha lá. Mesmo que o prazo já tenha, perdão, acabado, não tem problema vocês fazerem e me mandarem por fora de lá. Lá fica registrado, obviamente, mas eu vou reconhecer isso como uma ideia de quem quer participar da aula e, obviamente, está buscando conhecimento. Então, facilita na hora que a gente faz os processos avaliativos, né?
Porque não é só fazer prova e tirar nota. A gente precisa realmente ter um cuidado maior se todo mundo está conseguindo aprender a mesma coisa. E a gente aprende de maneiras diferentes. Então, cada um a sua forma, eu estou à disposição de todos vocês. Beleza? Eu vou agradecer, então, a participação de hoje. Eu fico à disposição, tá? É só para explicar. Às vezes eu encerro a aula um pouco antes das 21 horas, mas é porque eu sei que fica um pouco cansativo, tá? Só que, de maneira geral, eu fico à disposição. Então, se vocês falarem assim, professor, vamos só bater um papo aqui, tirar umas curiosidades, o que eu souber e puder contribuir, perfeito. Estou sempre à disposição justamente nesse sentido, inclusive no horário de aula. É a hora que vocês têm para falar alguma coisa, para tirar uma dúvida. Imagina que você está lá na salinha do Onemate, eu estou lá na frente, e essa era a hora que eu ia deixar a palavra livre para vocês. Eu sei que não tem muito, assim, vocês não, às vezes acabam não falando por acharem que não sabem, né? A gente cria essa impressão também às vezes, mas vocês sabem muita coisa sobre administração pública, sim. É só associar isso à questão mais técnica ou à terminologia que é usada aqui. Pelo menos eu tinha essa impressão, né? Achava que eu não sabia nada e conforme eu fui aprendendo e estudando, eu falei, então é assim, esse é o nome técnico desse negócio, né? É assim que funciona. Então é por isso que eu ficava recebendo aqueles e-mails para participar da audiência pública, mas nunca ia. E, infelizmente é assim. A gente não é educado, né, na administração como um todo, a fazer parte dela, né? Só a gente acaba se interessando quando alguém apresenta esse conteúdo. Então, olha só, abriu uma vaga aqui para trabalhar como auditor fiscal. R$ 8.000, salário inicial. Aí o assunto fica interessante, né? Mas como cidadão, como estudante, como fiscalizador, acaba não sendo tão agradável assim. Eu entendo perfeitamente esse pensamento. Então faz lá, ele me manda depois, tá? Manda uma mensagem lá que eu passo meu e-mail, tem no cigarro também, se eu não me engano. Se tiver vencido o prazo, se eu não me engano, o prazo vence hoje, né? Eu não lembro se eu coloquei dia 10 ou dia 11. Tá bom? Então, obrigado, tá? Já que vocês não vão me alongar aqui muito mais, e eu gosto muito de conversar, né? Eu vou agradecer. Fico à disposição de vocês mais uma vez, os slides aí, qualquer detalhezinho, e a gente se encontra na próxima aula. Sexta-feira, aula gravada, tá? Mais uma vez, a gente vai manter essa rotina, pelo menos na primeira unidade, toda terça ao vivo, das 19 às 21 horas, e na sexta-feira, o horário onde a gente tem a segunda aula da semana gravada, tá? Vou tentar manter aquela esqueminha, aula regular ali no máximo 20, 30 minutos estourando com atividade complementar para vocês poderem usar o tempo e continuar avançando nos estudos. Certo? Quem quiser, então, procura também sobre o MCASP, que eu já falei um pouquinho para vocês, e já vai se adiantando também. Não precisa ficar esperando a aula chegar e cair no colo, não. Demonstrações contábeis obrigatórias, vale a pena estudar. NBC, TSP, estrutura conceitual, o próprio manual, são os assuntos que nós estamos vendo nessa primeira unidade. Então, não fica esperando a aula chegar para daí saber o que vai cair na prova. Se adianta, começa a procurar, que a hora que eu chego e falo uma coisa, já vai fazer sentido e vocês vão conseguir participar muito mais, né? Vai melhorando esse avanço e aí vocês não ficam dependentes de mim, mas interdependentes, assim como eu dependo das perguntas que vocês apresentam. Porque senão eu não consigo saber se a aula está sendo boa o suficiente para vocês avançarem no estudo. Show? Obrigado, tá? Bom descanso para vocês. Quem tem aula agora às 21 horas, bons estudos, fico à disposição e qualquer coisa é só chamar. Boa noite. Boa noite.